Guardar dinheiro para você parece algo impossível. Inclusive, você já até falou aí, esse negócio de guardar dinheiro aí é só para quem realmente tem muito dinheiro, ganha muito dinheiro. Mas eu vou te provar nesse vídeo que não é verdade e que você vai conseguir guardar dinheiro após você escutar o que eu tenho para te falar. Eu sei que eu já fui assim, tá? Aquela sensação que dá de que, caramba, não, isso não é para mim. É para outra pessoa, mas eu não consigo. Você consegue sim. Hoje, baseado na Bíblia, eu vou te mostrar um caminho para você começar a guardar o seu dinheiro, para você começar a ver a prosperidade que o Senhor te prometeu, tá lá na palavra dele. Vamos comigo? Então, meu nome é Débora Cali, eu sou educadora financeira, eu sou mentora de famílias prósperas, mentora de mulheres que querem sair do endividamento, querem sair de uma vida que só oram e não vem resultado financeiro. E isso precisa acabar. Se isso está acontecendo com você, precisa acabar. Você precisa acabar com essa fase de não consigo guardar dinheiro, não sei investir, não sou boa com números, não. Isso vai ficar no passado, ok? Mas você tem que se comprometer comigo aqui de ficar até o final, tá bom? Como eu já falei aqui, isso já aconteceu comigo. Uma vez não, algumas vezes, né? Quando eu era uma pessoa muito endividada. Eu ganhava bem, tá? Então, assim, o problema não era sobre o quanto ganhar. Eu ganhava bem, eu fazia renda extra para poder pagar algumas dívidas, mas mesmo assim não sobrava para eu investir no meu futuro. Eu via as pessoas falando, você tem que guardar 10%, começa com pouco, começa com 5% do seu salário, né? Aí você vai subindo, chega a 20, 30%. Via pessoas conseguindo fazer isso e eu mesma não conseguia fazer. Mas quando eu entendi que o problema não era sobre a quantidade de dinheiro que eu tinha na minha conta, e sim sobre uma questão de mentalidade, aí sim, eu comecei a falar: "Calma aí, onde eu estou errando?". A responsabilidade, a autorresponsabilidade, eu precisava trazer ela para mim, porque senão, de fato, eu ia continuar vivendo uma vida onde eu não ia conseguir guardar dinheiro, onde eu não ia conseguir realizar os meus sonhos, onde eu só ia ver os outros usufruindo e pensando assim: "Não, eu acho que essa vida aí, ó, essa abundância, né, que as pessoas pregam sobre Jesus, eu acho que é meio irreal. Acho que isso aí a gente só vai viver mesmo quando chegar no céu. Mas aqui na terra a gente tem que sofrer mesmo, a gente tem que pagar conta, a gente vive trabalhando para poder pagar conta. E isso não é verdade. O Senhor me trouxe aqui para te falar que isso não é verdade e isso precisa acabar na sua vida. Por quê? Porque Ele quer te fazer prosperar. E aí, o primeiro passo que você precisa dar é mudar a sua mentalidade. Mudar a sua mentalidade, mover a sua fé para que isso aconteça e ter disciplina. Então, são três coisas que eu precisei começar a movimentar. Para você ter uma mentalidade nova, você precisa conhecer os princípios bíblicos que falam sobre essa nova mentalidade, que falam sobre a prosperidade. É não aceitar mais uma vida medíocre, é não aceitar mais aquilo que você tem vivido até hoje. E só você consegue fazer isso. A palavra de Deus em Provérbios, capítulo 21, versículo 20, fala assim, ó: "Na casa do sábio há tesouro desejável e azeite, mas o homem insensato os devora". Então vamos lá. Quem é o responsável por devorar aquilo que se tem dentro de casa, aquilo que o Senhor mesmo deu para você? É você mesmo, é o próprio homem. As nossas escolhas, as nossas decisões vão fazer a gente prosperar ou não. Ah, Débora, não, mas aqui, no caso, né, aqui na minha casa, não é assim, Débora. De fato, eu ganho um salário mínimo. Você sabe o que que é viver de um salário mínimo, Débora? A sua mentalidade precisa ser alterada para uma mentalidade de abundância. Se você hoje gera apenas um salário mínimo, você precisa entender como você vai fazer para começar a gerar mais dinheiro. Você não precisa continuar só
vivendo de um salário mínimo, ou às vezes de até menos do que isso, não, você é capaz. Você pode fazer mais dinheiro, mas você primeiro precisa acreditar. Mentalidade, fé e disciplina. Lembra? E aqui na palavra de Deus fala, Provérbios 21:20, como eu li para vocês: o sábio guarda, o insensato gasta. E muitas vezes a gente não consegue guardar porque a gente está vivendo como insensato. Por quê? Porque está gastando dinheiro, consumindo tudo que entra sem separar uma parte. Sem separar uma parte para você. Eu dava aula para ensino médio. E no ensino médio eu explicava qual era o orçamento ideal. E quando eu explicava o orçamento ideal, eles ficavam perplexos, porque o orçamento ideal é exatamente esse aqui, ó. O dinheiro entra, a primeira parte, né, é do Senhor. Você também vai guardar para você e depois você vai pagar as contas. Aí eles falaram assim: "Não, não, não, professora, se eu fizer isso, o que que vai acontecer?" Né? Se a minha família fizer isso, o que que vai acontecer? Eles não vão conseguir pagar as contas, a conta de luz, a conta de água. Sabe o que estava acontecendo? O que acontece na maioria das famílias é que a gente ajusta os nossos sonhos. Nós não ajustamos aquilo que gastamos. Nós ajustamos nossos sonhos até ficar sem eles. A gente vai diminuindo, vai colocando os nossos sonhos dentro de um pedaço muito pequeno da nossa vida, vai esquecendo que ele é muito necessário, né? Que a realização de um sonho é muito necessária. Necessário para que a gente consiga ver a prosperidade do Senhor na nossa vida. É prosperidade para que nós tenhamos felicidade aqui na terra. Sim, a palavra do Senhor diz que ele se tornou pobre para que nós fôssemos ricos. Então, não sou eu, não é a Débora que está falando, a palavra de Deus está falando. Mas para isso vai acontecer do dia para a noite? Não. O Senhor já nos abençoa todos os dias. Todos os dias ele te dá a condição de ter um salário, de ter uma renda, ou se você ainda não tem, mas de fazer dinheiro, te dá saúde, te dá capacidade, manda a provisão dele e você tem que ser sábia a ponto de guardar aquilo que ele te dá. E para isso você precisa mudar algumas coisas na sua mentalidade. Agora eu vou te dar 3 causas bíblicas. 3 causas bíblicas. Aqui eu falo de finanças à luz da Bíblia, à luz da palavra de Deus. Sobre o motivo pelo qual você não consegue guardar dinheiro. A primeira coisa é a falta de prioridade. Qual é a prioridade que você está dando para poder guardar o seu dinheiro? Falar que você quer guardar, falar que você tem um sonho, só falar não vai levar você ao caminho que você precisa. Então aqui cabe exatamente o orçamento ideal, que é se priorizar primeiro. Priorizar ao Senhor e se priorizar. Quer ver alguém dentro da Bíblia que priorizou o guardar? José. José foi um homem que separou primeiro o que tinha que ser guardado. Depois, o povo consumia o restante. Mas o que tinha que ser guardado ia lá para o local onde ele tinha designado a ser guardado. E ponto. Aquilo ali era um decreto. O guardar dinheiro precisa ser um decreto na sua vida. Precisa se tornar real, não só na sua mente, não só no que você fala, não só no que você até mostra que quer, mas de verdade no seu coração você está deixando essa prioridade para outra coisa. Você está priorizando outra coisa. Provavelmente você está priorizando o hoje, o agora. Sabe por quê? Porque a segunda causa de você não conseguir guardar o dinheiro é você ter o desejo acima da sua necessidade. As pessoas confundem desejo com necessidade. Quer ver, ó? Trocar um celular. Ah, porque eu preciso muito. E no fundo, você sabe que você não precisa desse celular que você quer comprar. Você até precisa, mas pode ser um outro. Você tem porque tem que comprar uma roupa nova para ir para aquela festa. Isso não é uma necessidade, porque você já tem um vestido, uma roupa elegante dentro do seu guarda-roupa. Ou até mesmo, muitas vezes, você até conseguiria pegar emprestado com uma amiga, com algum familiar, mas não. Você prefere comprar. E esse dinheiro que você foi lá e parcelou algumas vezes, você poderia ter feito o quê? Guardado.
poupado esse dinheiro. A palavra de Deus fala sobre o filho pródigo. Essa palavra fica em Lucas, capítulo 15. E lá fala dos desejos do filho pródigo. E ele perdeu tudo por conta dos desejos. Quando ele voltou para casa, é porque ele entendeu que os desejos dele não supriram as reais necessidades, aquilo que ele realmente precisava. Ele chegou a ponto de comer comida dos porcos, não é verdade? Porque priorizou os seus desejos. Então, essa é a segunda coisa que vai fazer você não conseguir guardar o seu dinheiro. E a terceira coisa é a falta de disciplina e de visão. Lá em Abacuque 2:2 diz assim, ó: escreve em tábuas a visão, aquilo que você quer, torna bem legível. Vai lá, escreve aquilo que você quer. Você precisa ter um desejo ardente. Você precisa escrever, entender, colocar num mural, entender aquilo, qual é a sua visão, qual é o seu desejo, qual é a sua meta. Você precisa de disciplina para que você olhe para aquela meta e você fale assim, eu vou chegar lá até o fim. Vai custar muito passeio no shopping, vai custar algumas viagens, vai custar alguns finais de semana que eu vou ter que ficar em casa vendo filme em casa ao invés de ir no cinema. Então vai te custar algumas coisas, mas tá tudo bem. Tá tudo bem porque eu sei onde eu vou chegar. Então essa disciplina, essa visão clara tá faltando. O que você quer? O que você realmente deseja ardentemente? Porque o desejar ardentemente não é um simples, eu desejo. Eu desejo um dia ter a minha casa. Tá, qual é o plano? Como é que vai ser? Como é que você vai chegar aí na sua casa? Como que você vai chegar nesse objetivo? Você precisa ter isso muito claro. Então, como é que a gente vai começar a fazer isso, Débora? Vamos lá, aplicação prática e você vai começar agora a anotar aí o passo a passo de que mesmo com pouco dinheiro, você vai começar a guardar. A primeira coisa que você tem que fazer é inverter essa ordem aí, tá? A primeira coisa, escuta o que eu tô te falando. A primeira coisa não é sair gastando aí aquilo que Deus tem te dado como provisão. Não, não, não. A primeira coisa é você guardar. Primeiro você vai tirar o seu dízimo, a sua oferta, e depois você vai guardar para você. Mesmo que seja R$ 20, não tem problema. Começa com pouco. Começa a comemorar esse pouco. Começa a ter essa alegria em guardar um pouco para você. Agora, não adianta nada guardar e não ter um propósito. Então, o segundo passo é esse: você vai definir o propósito. Bom, eu estou guardando isso aqui para minha reserva, para minha viagem, para minha casa, para o meu carro, é para isso aqui. E eu não toco nisso aqui é sagrado. Eu não vou tocar nisso aqui enquanto eu não realizar o meu sonho. E o terceiro passo é cria uma disciplina. Como é que você vai fazer isso? Cria uma conta separada, tá? Onde nessa conta, ali você vai deixar os seus investimentos. Ali você vai deixar só o dinheiro do seu objetivo. Se você já tem uma conta, né, e quase não usa essa conta aí. Tá? Agora, se você não tem, eu te sugiro, pode abrir uma conta em um banco onde a abertura seja mais fácil, né? Como o Inter, Nubank, né? Uma conta onde você tem um aplicativo no celular e aí você guarde o seu dinheiro. Então, crie essa disciplina. A quarta coisa que você vai fazer é orar e pedir sabedoria a Deus. A palavra de Deus fala assim, ó: se te falta sabedoria, você é consciente. Me falta sabedoria para lidar com dinheiro. A palavra de Deus fala em Tiago 1:5. Se te falta sabedoria, peça a Deus. Ele vai te dar. Você acha que você chegou nesse vídeo aqui à toa? Não. O Senhor está te trazendo para cá para te mostrar estratégias de como você vai fazer para prosperar a partir de agora. Porque ele é um Deus de provisão. Ele tem feito chegar até você o dinheiro. Mas o problema está aí, ó, na sua mentalidade, na maneira com que você lida com o dinheiro. É isso, mulher. Se você ainda não consegue guardar dinheiro, é porque você precisa inverter essa ordem, criar disciplina, ter um plano. Depois que você conseguir fazer isso, eu não tenho dúvida. Eu tenho certeza. Você é imparável. Você é menina dos olhos do Senhor. Você já é próspera. Só depende de você. A prosperidade que Ele tem para você já está escancarada, aberta nos céus. Agora, vamos fazer o seguinte. Eu não quero ficar aqui falando sozinha. Coloca aqui nos comentários qual é a sua maior dificuldade com dinheiro. O que é difícil para você
dizer não? E o que que você, a partir de agora, vai conseguir abrir mão? Débora, eu abro mão, porque eu já entendi, o Senhor está me chamando para ser sábia. O Senhor já está falando comigo ó, há um tempo, mas agora eu tenho clareza. Coloca aqui, Débora, a partir de hoje, eu me comprometo. Eu me comprometo a ser uma mulher sábia e a começar a guardar o meu dinheiro. Ou, pelo menos, se realmente hoje você ainda não consegue, mas tem um plano para que daqui a 2 meses, 3 meses, você já consiga fazer isso. Aumenta a sua renda. O que que você precisa? O que que você precisa, mulher, para começar a aumentar a sua renda? Bom, se você chegou até aqui, se você curtiu esse vídeo, vai lá, curte, comenta, compartilha, manda para aquela amiga que está sempre conversando com você sobre dinheiro, pedindo oração sobre a vida financeira dela. Aqui nesse canal você vai encontrar muita sabedoria bíblica sobre finanças. Eu tenho um devocional financeiro, aqui o primeiro link na bio, você pode clicar, vai ter acesso ao meu devocional. E é isso. Eu vou deixar aqui um vídeo do devocional que eu tenho, que é o devocional Vida Abundante nas Escrituras. Eu tenho uma playlist com 10 vídeos falando, cada vídeo eu falo ali de um princípio. Vai lá você vai ganhar um devocional de 10 dias gratuitamente, tá bom? Vou deixar ele aqui disponível, tenho certeza que vai abençoar a sua vida.